A paz do Senhor a todos. Sou o pastor Valdir Paz, chegando aqui com mais um vídeo e, consequentemente, mais uma mensagem da Palavra de Deus. Então, nessa manhã, eu creio que todos aí está tendo um dia, um domingo abençoado, e que o desejo do meu coração é que você continue sendo abençoado. E você, sua casa, sua família, e todos nós sabemos que a bênção ela vem de Deus. A bênção ela vem do nosso Pai Celestial. E eu quero, nesta manhã, estar aqui fazendo menção da Palavra de Deus, e gostaria também de estar fazendo um alerta nesta manhã, porque nós temos, infelizmente, nós temos que trazer alertas, infelizmente, em relação a certas coisas, até porque hoje nós estamos vivendo aí, infelizmente, dias, e eu estou usando aqui a palavra infelizmente com bastante ênfase, né? Dias em que as pessoas estão distanciando de Deus. As pessoas estão afastando a cada dia mais de Deus. E já não é da agora, mas no tempo presente que nós estamos vivendo, intensificou, mas esta debandada geral do homem em relação a Deus. Deus nunca afastou do homem, mas o homem afasta de Deus. O homem se afasta de Deus. E por que o homem tem se afastado de Deus? Ora, quando nós lembramos do ocorrido lá no Jardim do Éden, para todos aqueles que creem na palavra de Deus, creem em Deus, não só dizem que creem, mas creem em Deus. E aí nós recorremos lá a passagem no Jardim do Éden, quando Deus fez o homem, criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, né? Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nós temos que parar com essa besteira, né? Porque hoje as pessoas acreditam mais em teorias, em fantasias, do que na verdade. E a verdade está aí. A verdade é a palavra de Deus. A palavra do homem, ela cai por terra, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E hoje, infelizmente, nós vemos aí que muitas pessoas não creem no que a Bíblia, no que a própria palavra ela nos traz para nós a revelação. E nós cremos. Aquele que crê em Deus crê que primeiro ele fez todas as coisas, inclusive nós. E o homem não foi feito de qualquer maneira, né? O homem não foi feito de qualquer maneira. O homem não foi feito de uma forma como, infelizmente, a teoria da evolução ela vem trazendo uma revelação estranha ao que a palavra de Deus diz, tanto na criação das coisas como na formação do homem. Totalmente ao contrário do que a palavra de Deus nos diz. Nós cremos que o homem, nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Nós não fomos feitos à imagem e à semelhança de um animal,
Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Mas ali, dentro dessa criação, nós vemos que o homem, ele foi influenciado negativamente por Satanás. O homem até então tinha ali uma comunhão íntima com Deus. A Bíblia diz que Deus, ele falava diretamente ali com o homem desfrutava da presença de Deus. O homem desfrutava de todas as bênçãos a qual Deus tinha preparado para ele. Mas o que acontece? Veio ali um ser maligno e influenciou o homem. E essa influência má fez com que o homem se afastasse, se apartasse de Deus. Por quê? Por causa do pecado. O pecado afastou o homem de Deus. E durante todos esses tempos, a humanidade, ela continuou se afastando de Deus. Ela continuou se afastando de Deus. E é por isso que agora Deus, o apóstolo João, ele vai trazer esta revelação para nós, no capítulo 3, versículo 16 do seu evangelho. Ele vai dizer que, aliás, do evangelho que ele escreveu segundo, o evangelho de Jesus Cristo que ele escreveu. E vai dizer que Deus agora envia o seu único filho para poder fazer o quê? Para poder resgatar o homem novamente do pecado, Deus agora vai trazer novamente o homem, resgatar novamente o homem, vai novamente trazer o homem, é o elo que vai trazer novamente o homem a Deus. Então Jesus veio para poder novamente aproximar, trazer o homem a Deus. Mas a humanidade ainda continua se afastando de Deus. E por quê? Porque Satanás continua a influenciar. Satanás continua a influenciar o homem a distanciar-se de Deus. Onde a Bíblia vai dizer que, dizendo-se sábios, se tornaram loucos. E infelizmente, tirando Deus da vida das pessoas, ele tem um campo vasto para poder trabalhar na vida do homem. E o trabalho dele, São João capítulo 10, versículo 10, vai dizer qual é: matar, roubar e destruir. É esse o trabalho, é esta a missão de Satanás. Então, quando o homem ele afasta Deus da sua vida, ele escancara a porta para que o diabo ele venha fazer o seu trabalho. E nós estamos vendo isso aí, Ele matando, roubando, destruindo. Quantas pessoas morrem aí, estão morrendo por causa das drogas? Jovens perdendo a sua vida na plenitude da sua juventude, morrendo de overdoses, morrendo por causa do tráfico de drogas, ou seja, pela mão da polícia ou pela mão dos próprios bandidos. Nós vemos as pessoas se destruindo, o diabo destruindo a vida das pessoas através da bebida alcoólica, que no primeiro momento parece agradável, mas no final é uma cirrose, e não é só a questão da saúde física, mas é também a questão da moral, a questão da dignidade. E o álcool e o diabo, através do alcoolismo, leva isso da vida das pessoas. Quantas pessoas nós conhecemos ao nosso redor
que hoje não estão no nosso meio, e aqueles que estão vivendo esta situação estão com a vida destruída, uma vida miserável, porque o diabo veio matar, roubar e destruir. E ele achou, e quando o homem ele se afasta de Deus, ele se aproxima de Satanás. E aí, como eu já falei, fica um campo mais vasto para que ele possa trabalhar. E ele faz isso influenciando, assim como ele influenciou o homem lá no Jardim do Éden, ele continua influenciando, e ele influencia através de ideias, através de sugestões. Porque o que ele disse lá? Através de argumentos. O que ele disse lá para Eva? Escuta aqui, Deus falou assim com vocês, que não pode comer do fruto dessa árvore. É mentira. Mentira. Isso aí é para que vocês não sejam igual a ele, porque ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês serão igual a Deus. E o homem foi, infelizmente, deu ouvido a Satanás, esqueceu do que Deus tinha diretamente falado com ele. E ele aí transgrediu contra Deus, perdeu a vida eterna, perdeu as bênçãos de Deus, porque ele estava ali no jardim, tinha de tudo para ele. Ele não precisava se preocupar, porque Deus tinha provido tudo para ele, mas agora ele foi expulso do Jardim do Éden. Ele não pôde mais ficar ali, ele não pôde mais desfrutar das bênçãos de Deus. Olha o que o pecado faz, e o diabo faz com que o ser humano ele passa. E aí, então ele usou o argumento, e ele usa os argumentos hoje. Hoje ele usa os argumentos. E ele quer desfazer, na realidade, ele quer contradizer o que Deus disse. É essa a questão. E o homem, naquela época, ouviu a ele. E hoje continua ouvindo da mesma forma. Nós vemos aí, eu tenho presenciado bastante ataques à questão do que Deus disse, do que Deus deixou, do que a palavra deixou revelado para nós. Eu vejo bastante ataque aí, inclusive de pessoas dizendo-se líderes, porque a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 11 que o diabo ele se disfarça de anjo de luz, e os seus adeptos, os seus emissários também se disfarçam de ministros da justiça, pessoas de Deus. E eu vejo aí, principalmente, influenciando as pessoas a desobedecer a Deus, a desacreditar o que Deus disse, o que Deus deixou determinado. E eu vejo aí, infelizmente, nós vemos aí as pessoas ultrajando o sacrifício de Jesus Cristo, que Jesus fez. Nós vemos aí pessoas tentando desacreditar a própria Bíblia Sagrada. E eu não estou dizendo aí de pessoas que professam uma outra fé, não, eu estou dizendo de pessoas que infelizmente estão infiltradas no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo ele já falava isso: olha, eu temo que na minha partida, e eu sei que na minha partida, quando eu partir, infiltrarão no meio de vós lobos devoradores, que não terão penas das ovelhas. E infelizmente nós temos visto isso por aí. E hoje nós temos aí várias situações, inclusive uma das que mais são atacadas dentro do Evangelho é justamente a questão de dízimos e ofertas.
Olha, irmão, deixa eu só esclarecer uma coisa aqui. O dízimo e a sua oferta não vai te salvar. Essa é uma realidade. O dízimo que você entrega ou a oferta que você deposita não vai te salvar. Não é isso que te salva. O que te salva é o que está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Que não é pelas obras que você faz, é o dom de Deus. Deus, Ele decidiu. Ele te deu uma fé que salva. Isso não foi mérito seu ou mérito meu. É a graça revelada, é a graça de Deus sendo revelada. Então o homem não será salvo por ofertar, por dizimar, por fazer alguma coisa. Ele não será salvo. Inclusive quando nós queremos entrar por esse lado, nós estamos pecando. Quando nós fazemos alguma coisa e nós achamos que estamos por aquilo que nós fazemos supostamente a Deus, nós seremos salvos, nós estamos pecando. E pecando feio. Por quê? Porque nós estamos desfazendo, nós estamos anulando o sacrifício que Jesus fez por nós. Ora, se eu posso ser salvo pelas minhas obras, então eu não preciso de Jesus. Eu não preciso de Jesus. Este é um ponto. Esse é um ponto que nós precisamos frisar. Porém, a minha pergunta é: a graça nos exime de toda a responsabilidade? Bom, eu estou debaixo da graça, então eu não preciso fazer nada. Porque se eu fizer alguma coisa, eu estou fazendo obras, e obras eu estou querendo dizer que não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Será que a graça, ela nos exime das responsabilidades que nós temos dentro do reino de Deus? E essas responsabilidades por sermos salvos, não é para ser salvo, esta é a diferença. A diferença é que as responsabilidades que nós temos é porque nós somos salvos. Não é para que nós sejamos salvos, para que nós somos salvos. Mas tem muita gente aí, inclusive quando entra nessa parte de dízimos e ofertas, principalmente do dízimo, e apunhalando pessoas, querendo denegrir a imagem de pessoas, porque de igrejas, porque tem essa prática, e as pessoas estão usando aí, infelizmente, como Satanás usou argumentos, que logicamente, quem conhece a palavra de Deus, o leigo vai, infelizmente, aceitar, mas quem conhece a palavra de Deus, não pode e não vai concordar com essas coisas. O que acontece? E aí a gente vê esses ataques, né, por aí, em dizer que a igreja tal está errada, o pastor tal está errado, que não tem mais estas práticas dentro da igreja. Tem. E hoje, infelizmente, o argumento antigamente, mais atrás, o argumento era não que o dízimo era lei, era dentro da lei. Essas pessoas que afirmavam isso não liam a Bíblia, com certeza. Porque quem conhece a palavra de Deus vai saber que essa ordenança, ela não vem da lei. A lei veio 430 anos depois, com Moisés. E lá, com Abraão, já existia essa prática de dizimar a Deus. Dízimo não é oferta. A palavra dízimo, quem conhece aí, tem um mínimo de leitura, ele vai saber que qualquer dicionário aí vai pegar, vai falar que dízimo é a 10ª parte. A palavra dízimo diz a 10ª parte. 10ª parte, todos sabem o que é a 10ª parte. E Abraão já dizimava.
E não havia lei naquela época. O dízimo vem muito antes da lei, ou seja, 430 anos antes da lei. Só que, como a gente fala que essas pessoas, elas estão sendo usadas para poder trazer confusão na mente do povo, para trazer perturbação no meio do seio da igreja, fazer as pessoas errarem, porque quando nós erramos, o diabo prevalece. Balaão não pôde amaldiçoar o povo de Israel, porque Balaque, ele acreditava que se aquele povo fosse amaldiçoado, eles poderiam prevalecer contra eles. Porque enquanto aquele povo fosse abençoado por Deus, nada poderia derrotar o povo de Israel. Mas se eles estivessem amaldiçoados, então eles poderiam prevalecer sobre eles. E contratou ali um suposto profeta, alguém do meio. E é isso que eu estou falando. Nós temos que ter cuidado com certas afirmações, irmãos. Vamos para a palavra de Deus. Vamos para a palavra de Deus. Vamos para o profundo da palavra de Deus. Não vamos aprender. E aí contrata alguém de dentro. Balaão, profeta, a qual Deus o repreendeu. E no final eles chegaram à conclusão: ninguém pode prevalecer. E ele mesmo disse na sua boca: como é que eu vou amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Não tem como. Mas como ele também, infelizmente, ele estava sendo usado pelo maligno, o que ele faz lá na frente? Olha, só tem uma forma de vocês prevalecer contra o povo de Deus, é fazendo o povo pecar. Se vocês fizerem o povo pecar, vocês vão prevalecer contra eles, porque eles pecando, eles vão afastar Deus da vida deles. E aí vocês vão poder prevalecer. E assim eles fizeram. Assim eles fizeram. Eles usaram meios ali para poder fazer o povo de Israel pecar. E todos sabem no final dessa história. No final, Deus tira a vida de Balaão dessa terra, porque o mal não vai prevalecer para sempre, mas ele vai causar estrago. E hoje nós estamos vendo aí. Então antigamente usava esse bordão lá, que o dízimo é da lei e tal, mas aí como houve aí uma resposta dentro da Bíblia sobre este assunto, e muitas pessoas entenderam agora, eles estão usando outro tipo de argumento para poder tentar. E eu não digo que eles fazem isso para poder, porque tem algum interesse, porque tem ali um senso de verdade neles. Não, eles fazem isso porque o que acontece? Eles querem tirar este peso da ordem de Deus sobre esse assunto da vida das pessoas, para poder prevalecer de outra forma. Por quê? Por que nós estamos vendo aí igrejas aí que não se fala muito em dízimos, em ofertas? Não, dízimo não, aqui não, nós não recolhemos dízimo, não, porque... E aí vem com esse argumento que dízimo é isso, que é aquilo, porque para tirar o peso, sabe para quê? Para poder instituir ofertas, contribuições de outras formas, aquele famoso carnezinho, aquelas compras de indulgências, de objetos supostamente consagrados, e poder prevalecer contra isso. Para quê? Para comprar a sua fazendinha, para comprar o seu jatinho. Por quê? Porque, isso aqui é oferta. Então, oferta, peraí, oferta ela pode ser para mim, ela pode ser para minha instituição, mas o dízimo não, o dízimo é de Deus, então eu tenho que deixar o dízimo de lado. Porque se eu comprar um jato com o dízimo da igreja, os irmãos vão falar, as pessoas vão falar, então, peraí, nós vamos
tirar o que Deus falou e colocar o nosso parecer aqui e usar uma outra forma para poder, infelizmente, enganar o povo. E é isso que está acontecendo. A minha esposa falou isso comigo hoje. Agora na parte da manhã, a gente conversando, e ela falou isso comigo, e ela falou a verdade, e é isso mesmo que está acontecendo. As pessoas estão usando de má fé em relação a isso, para dizer que é errado, mas para o outro lado eles colocar o que eles querem colocar. É errado porque se eu pegar o certo que é essa questão aí, em ser fiel aos nossos dízimos e oferta, que é o que a Bíblia nos manda, e aí tem uma responsabilidade, porque o dízimo não é do homem, o dízimo não é da igreja, o dízimo é de Deus, e para as coisas de Deus. Então eu não posso pegar o dízimo e, como eu já falei, comprar uma fazenda. E não é o que nós estamos vendo aí, mas aí todo dia você vai lá ver. Ah, não, mas aqui não entrega dízimo, mas entrega outras coisas. Entrega o seu salário, entrega a sua oferta estipulada de R$1.000, de R$2.000, de R$500. Então, o que acontece? Mas agora estão dizendo que não, é porque nós estamos na graça. E nós estamos na graça, ela nos exime de tais práticas, de tais coisas. Ah, é? Será que é assim mesmo? Será que é assim que a palavra de Deus vai nos dizer? Eu vou usar só um versículo aqui da palavra de Deus. Hebreus, capítulo de número 14, e versículo de número 12, se eu não me engano, que está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Então vamos lá. Olha o que o escritor aos Hebreus está dizendo aí. Nós estamos debaixo da graça. Aí a minha pergunta para você: santificação é um ato ou é um sentimento? Santificação é um ato ou é um sentimento? É a minha pergunta. É a minha pergunta para você nesta hora. Por quê? Ah, não, nós estamos debaixo da graça. A graça, ela nos exime de toda a responsabilidade. Então, a minha pergunta para você nessa tarde é essa. A graça, ela nos exime da nossa responsabilidade? Por que eu estou escolhendo esse versículo aqui? Porque olha aqui o que está inserido nele. Olha o que está inserido. O que está inserido. Aleluia, glória a Deus. Olha o que está inserido dentro desse versículo. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a minha pergunta é: santificação é ato ou é sentimento? Porque se você me disser que santificação é sentimento, aí eu vou concordar com você, que a graça nos exime de toda a responsabilidade. Mas se você concordar comigo que aqui Hebreus, capítulo 12, versículo 14, está dizendo que nós temos que entrar no caminho da santificação, nós temos que procurar santificação. O que é santificação? Santificação não é sentimento, santificação é atitude, ação. Porque a palavra ação significa separado, e para você viver separado, você precisa negar algumas coisas, você precisa deixar de fazer algumas coisas.
E isto é ação, é atitude. Então a graça não nos exime de responsabilidade. Porque nós temos responsabilidade dentro do reino de Deus. E essas responsabilidades estão cheias, assim como na lei há direitos e deveres, na graça também há. Você tem o direito, você é um salvo, mas você tem um dever. Você tem um dever de poder andar segundo o que a palavra de Deus te determina. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Será que aqui está dizendo, será que esta palavra aqui está anulando a graça de Deus? Olha, eu não preciso fazer nada, porque a graça me cobre de tudo, eu não preciso fazer nada. Não, você não precisa fazer nada para ser salvo, mas você tem obrigações no reino de Deus. E essas obrigações não é para você ser salvo, é porque você é um salvo. E o salvo, aleluia, ele age como salvo. Então essa conversa, e que nós temos visto aí pessoas atacando igrejas sérias. Eu sei que tem muitos por aí que estão fazendo negócio da palavra de Deus, estão aí aproveitando da fé das pessoas. Eu sei que tem, a gente sabe que tem. Mas isso não é novidade. E outra coisa, eu vou dizer uma coisa para os irmãos também aqui. Essas pessoas também não estão sendo enganadas, não. Porque nós devemos ir a Jesus por causa da salvação, do seu perdão. Nós não devemos ir a Jesus por causa de bens materiais. E essas pessoas não querem Jesus como aquela multidão que andava atrás de Jesus. Não andava para ouvir a sua palavra, não andava porque estava interessado no reino de Deus, andavam porque estava interessado naquilo que ele fazia, no que ele podia dar. Era no pão, era no peixe de graça, era na cura de enfermidade, na solução dos seus problemas. Mas eles não estavam andando atrás de Jesus por causa da sua palavra de salvação. Eram poucos que estavam ali. A ponto, quando Jesus pregou aquele sermão, um dizia para o outro: olha, nós não podemos ouvir esse homem, não, vamos embora. Porque eles queriam, era milagre, eles queriam, era o que Jesus poderia oferecer, e não queriam o que Jesus tinha para eles de verdade. Então hoje nós estamos vendo também, essas igrejas estão lotadas, porque não prega contra o pecado, não prega que a pessoa ele tem que se voltar para Deus de todo o seu coração, eles têm que se converterem dos seus maus caminhos. Não pregam. Eles pregam que você vem aqui e se você deixar aqui a sua oferta, você deixar, Deus vai fazer isso na sua vida. E essas igrejas estão lotadas, e essas pessoas estão lá. Estão enganadas? Não, não estão enganadas. Porque são pessoas que estão interessadas no que Deus pode oferecer e não em Deus. E quando o homem faz isso, ele vai ser mesmo, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, e ele vem enganar também. Ele vai enganar as pessoas, vai tirar tudo que você tem, enquanto você não se voltar de verdade para Deus. E o que eu estou falando aqui é muito sério. Ele vai usar argumentos que no primeiro momento vai parecer que são verdades bíblicas, mas são engano. Não devemos esquecer, para terminar aqui, para o vídeo não ficar muito grande, não devemos esquecer que Satanás citou a Bíblia para Jesus. Satanás citou a Bíblia para Jesus. Satanás citou a Bíblia para Jesus. Então ele conhece. Ele citou pontos da Bíblia para Jesus. Ele conhece. Então não seja simples, seja prudente. Examinar as Escrituras. Agora, você tem que beber de uma fonte que venha de Deus. Não é qualquer fonte, como muitos estão fazendo por aí, estão transtornando as suas vidas, porque estão entrando na desobediência à palavra de Deus, e o final é triste. O final é triste. Então eu quero deixar aqui esta palavra, e esta palavra aí, eu sei que é um pouco forte, mas eu não poderia
deixar de rebater algumas coisas aqui que a gente vê aí que estão passando do ponto. E é preciso de alguém abrir a boca e mostrar a verdade ao povo. Então que Deus continue abençoando a todos. Tenha aí todos um bom domingo na presença do Senhor nosso Deus. E até a próxima, querendo o Senhor nosso Deus. Amém?